Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, aula número 9 do curso Plano Perfeito, onde nós tratamos das doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Só lembrando para dar um like, compartilhar e divulgar e se inscrever no canal Central das Escrituras. Então, vamos lá, Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. A gente, antes de entrar na queda, porque na aula passada a gente falou sobre, que nós íamos falar sobre a queda, falamos sobre a criação da Terra, mas lembrando que um dos propósitos para estarmos aqui na Terra é desenvolver fé, e ser provado. Então eu coloquei a fé agora nessa aula. Na aula que vem, nós vamos entrar na queda e depois na expiação, que são os pilares, os 3 pilares do Evangelho: a criação, a queda e a expiação. Ok? Então vamos lá falar um pouquinho hoje sobre a fé em Jesus Cristo. Eu já respondi porque eu ia fazer uma pergunta: qual é o primeiro princípio do Evangelho? E a maioria das pessoas responde fé. Mas na verdade o princípio correto é fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a gente pode ter fé em outras coisas, mas o primeiro princípio do Evangelho é fé no Salvador Jesus Cristo. Tem uma escritura que eu gosto muito a respeito de fé, e todos nós já lemos, ouvimos, e eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim lá em Hebreus 11, 1-6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o transladara. Porque antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Eu separei aqui essas 2 frases, dessa escritura. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Parece contraditório, É uma coisa que a gente espera, o fundamento, da esperança, e a prova das coisas que não se veem, Então nós vamos tentar ver como é que acontece isso. E aí ele diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Outra escritura famosa a respeito da fé está lá em Alma, 32, é uma dissertação fantástica, do profeta, do livro de Alma, do livro de Mórmon, falando sobre a fé, onde ele diz: e agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Um exemplo bem simples, Vamos supor que é uma pessoa que nunca viu a luz elétrica. Aí você diz para ela que se ela apertar aquele botão vai acender uma luz, vai clarear, vai acender a luz. Até o momento em que ela for lá, não foi lá ainda e apertou, ela tem que ter fé de que a pessoa que falou para ela isso, ela tem que ter fé que isso é verdade. Agora, a partir do momento que ela vai lá e aperta aquele botão, ela passa a não mais ter fé, mas um conhecimento perfeito. Então a fé não é um conhecimento perfeito. Nós vamos aprender isso. Então não é um conhecimento perfeito. Aí o profeta Alma dá uma receita. Ele diz que a gente precisa exercitar as nossas faculdades. E exercer nem que seja uma pequena partícula de fé. E ele diz: não mais do que o desejo de acreditar. E deixai que esse desejo opere em vós. E aí ele diz: vamos comparar a palavra a uma semente. Então, aí ele faz uma comparação a uma semente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é plantar a semente. Então, a gente tem que ter desejo e humildade para fazer isso, para plantar a semente. Que o Senhor está dizendo: olha, plante a semente para ver. Então, a gente planta a semente no coração. Aqui está falando da fé. Aqui ele está usando um exemplo do dia a dia, da agricultura, mas aqui nós temos que lembrar que estamos falando da fé, que é uma coisa que vai no nosso coração. O Elder Maxwell, ele falou que o Evangelho
requer que submetamos nossas mentes, bem como dobremos nossos joelhos. Mentes são muitas vezes mais articuladas do que os joelhos, né? Então a gente precisa ter humildade para exercer a fé, ter o desejo de exercer a fé. Alma, ainda 32, 28 a 29, diz assim: eis que ele, falando da semente, ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente. Ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Então ali tem uma semente, né? Que ela primeiro ela incha para depois ela brotar e dar os frutos, né? A qual a semente pertence. Como é que isso acontece, irmãos? Acontece quando a gente ouve a palavra e a gente tem o desejo de acreditar. Esse desejo ele começa a produzir alguma coisa boa. E a gente diz, puxa, isso é uma coisa, parece boa. Mas ainda não é fé. É só o comecinho. Né? E aí ele diz assim, eis que ela começará... E aí começa a nascer um testemunho. Só o comecinho dele. Porque você diz, puxa, a palavra é boa, o que eu estou ouvindo me dá um sentimento bom no meu coração. Então, começa um testemunho. E aí ele continua dizendo, portanto, se uma semente cresce, é boa, mas se não cresce, eis que não é boa, portanto é lançada fora. Então, como é que a gente vê que se a semente é boa? Ela começa a crescer, tá vendo que ela está brotando aqui? E a gente então diz, é uma boa semente, porque ela começa também a exercer alguma mudança no meu coração. Eu começo a sentir que a coisa é boa, que a semente é boa, que aquelas palavras, aqueles ensinamentos são bons e verdadeiros. E isso é o começo, né, desse processo, e aí o testemunho começa a se fortalecer. Lá era bem pequenininho, aí ele começa a se fortalecer quando isso acontece. Olha o processo normal de uma plantação, né? A semente é plantada, ela incha, né? Depois ela germina, cria raiz, né? Cria raiz. Deixa eu só voltar aqui, né? Ela passou direto ali, incha, germina, né? Começa a brotar, cria raiz e aí começa a se formar uma árvore que vai no futuro dar fruto. E aí então, comparando agora a palavra no coração, é o desejo que a gente tem de plantar, nasce um testemunho, o testemunho cresce e começa a conversão. Ainda não é uma conversão completa, é o começo da conversão, né? E aí a gente vê que para que a semente brote e que ela produza o que a gente quer, que são os frutos, ela precisa de água, adubo, sol, precisa tirar o mato e assim por diante. A respeito da fé, ela precisa ser também alimentada, aquela semente, através da oração, das escrituras, jejum, frequenta a igreja, frequenta o templo, enfim, tudo que a gente aprende que deve fazer no Evangelho. E aí, essa semente ela é cultivada, ela é alimentada e ela vai crescer. Agora, o profeta Alma também diz que se a gente negligenciar a planta, ela secará. Lembra daquela parábola do semeador, né? Algumas sementes caíram em terra boa e produziram, outras caíram entre os espinhos e logo foram sufocadas. Outras caíram nos pedregulhos, né? E também não teve sucesso. E outra caiu em terreno bem duro, não chegou nem a criar raiz e não produziu nada. Então não podemos negligenciar a árvore, a planta, né? E aí o objetivo final é que através do nosso esforço, fé e paciência, a gente é plenamente convertido a um princípio do Evangelho, né? Ou plenamente uma plena conversão do Evangelho. E aí a gente pode esperar comer daquela fruta que Leí nos mostra aqui, em resumo é a expiação de Jesus Cristo que vai nos levar à exaltação, né? Que era o fruto branco e mais delicioso. Outra coisa importante a respeito da fé. Ela vem de uma palavra grega, né, que traduzida da palavra pistes.
E essa palavra é definida como uma lealdade e confiança mútua entre duas partes, baseadas num convênio ou contrato apoiado por garantias. Isso é o resumo dessa palavra pistes. Como é que a gente aplica esse na fé? Então, aqueles que são obedientes ao convênio através de seus atos de fé são recompensados quando necessário por testemunhos do Espírito. Como é que isso funciona na prática? Sempre que a gente fizer uma obra de fé, a gente é recompensado com um testemunho do Espírito. Ok? Obras de fé é uma troca. A gente faz as obras de fé e somos recompensados. Olha o exemplo que a gente aprende desde quando ou é missionário, quando começa o nosso aprendizado sobre a igreja. Qual é a obra de fé que é exigido para que a gente obtenha um testemunho do livro de Mórmon? Ler e orar. Então essa é a obra de fé. E aí o Senhor, né, é uma troca que a gente faz. O Senhor diz, se você ler e orar, claro que ainda tem lá ter o desejo, todo o processo, mas a recompensa é um testemunho do Espírito. Mas se a gente não ler e não orar, não vai ter um testemunho do Espírito. Alguém pode dizer, mas a pessoa não sabe ler. Mas tem outros meios. Né? E o Senhor vai entender. Se ela tiver o desejo, mas não conseguir fazer, o Senhor também aceita isso. Mas o principal é que a gente precisa cumprir com os requisitos. É uma obra, é uma troca. A gente faz as obras de fé, né? Vou ler, acreditar, pensar, buscar para ver se o livro é verdadeiro, se é o desejo, né? E o Senhor dá um testemunho do Espírito. Ok? Então lembre, a fé é uma troca. Outra coisa a respeito da fé. Nós precisamos ter fé na expiação de Jesus Cristo. Mosias 3,17, a gente lê o seguinte: E digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, Senhor Onipotente. Precisamos ter fé, não só em Jesus Cristo, mas também na expiação que Ele fez por nós. É muito, eu gosto às vezes de assistir alguns programas no History canal, né? E às vezes fala de Jesus Cristo, mas a gente percebe, né, como eles são assim, eles não conhecem quase nada, né? Para eles Jesus Cristo, para a maioria, foi um profeta. Talvez alguns ainda nem acreditem que ele existiu, né? E não entendem qual é a missão de Jesus Cristo. Eles não conseguem entender. E graças ao livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, e os profetas modernos e também os antigos, a gente aprende qual era a missão do Salvador. E quando a gente aprende isso, a gente tem mais disposição de guardar os mandamentos, de procurar seguir o Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único nome, não tem outro. E não terá outro. É o único. Outra coisa a respeito da fé, eu gosto muito do que está lá em 1 Néfi 1,20. Diz assim: Quando ouviram essas coisas, os judeus iraram-se contra ele. Estava falando da destruição de Jerusalém, como haviam feito com os profetas antigos. Isso leí, né? Falando. E a quem tinham expulsado e apedrejado e matado. Procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém, que eu, Néfi, vos mostrarei que as ternas misericórdias. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Ternas misericórdias, né? Deixa eu até grifar aqui. Ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu. Aqui, o Senhor escolhe, não é aleatório. Não é um destino. Mas por quê? Por causa da sua fé. E aí, o que a fé vai produzir? Vai torná-los fortes com o poder de libertação. Então a fé vai me tornar, quando eu desenvolvo a fé, vai me tornar forte e vai me livrar. Problema, vai me livrar de não ter um testemunho, eu vou ter um testemunho, enfim, vai poder me livrar. E o próprio Néfi dá o exemplo, né? Que a fé é um princípio de poder. Né? E nós vemos, talvez Néfi fala isso porque ele teve lá amarrado, chicoteado pelos irmãos, e ele exerceu a fé da maneira que ele pôde e as cordas se arrebentaram. E no livro de Mórmon tem vários exemplos, né, do poder da fé.
Lembra quando quebrou o arco? O que Nefe fez? Não ficou lamuriando. Ele exerceu a fé, fez um arco de madeira, que é o que ele tinha. Né? Outros exemplos grandiosos de fé que a gente tem, né? O exemplo de Davi, né? Ele foi pela fé, sabendo que o Senhor poderia derrotar, né? Que ele poderia, com a força do Senhor, derrotar o gigante Golias. E isso aconteceu. A fé também, outra grande exemplo da viúva de Serepta, né? Que é aquela que alimentou o profeta e não faltou nem azeite, nem trigo enquanto houve fome em Israel, né? Porque ela exerceu a fé na palavra do profeta de Deus. Vamos ampliar um pouquinho o conhecimento da fé. O profeta Joseph Smith, né? Ele ensina como exercer a fé. Está lá num livro que não tem em português, tem em inglês, chama-se Lectures of Faith, ou Leituras sobre Fé, ou Dissertações sobre Fé. Então ele diz assim, o profeta, né, falando desse princípio, ele diz: vamos observar aqui que 3 coisas são necessárias a fim de que qualquer ser racional e inteligente possa exercer a fé em Deus para a vida e salvação. Em primeiro lugar, a ideia de que ele realmente existe. Isso é importante, irmãos, ter a ideia de que Deus existe. Lembra que na primeira visão, e sempre que a restauração do Evangelho aconteceu em várias dispensações, né, porque o Evangelho se perdeu e nós tivemos 7 dispensações conhecidas. Sempre as dispensações iniciaram com o conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Por isso o profeta Joseph Smith viu Deus o Pai e seu Jesus Cristo, para saber a quem nós vamos adorar, a quem nós vamos exercer fé. Um personagem real, de carne e ossos, perfeito. Né? E era necessário para que esse conhecimento fosse restaurado, como processo da restauração de todas as coisas. Tá, ok? Em segundo lugar, uma ideia correta de seu caráter, perfeições e atributos. E em terceiro lugar, um conhecimento real de que o seu modo de vida está de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus. Pois sem um conhecimento desses 3 fatos importantes, a fé de qualquer ser racional deve ser imperfeita e improdutiva. Mas com esta compreensão, pode tornar-se perfeita e frutífera, abundante em retidão, para o louvor e glória de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo, o que o profeta ensina é que, para que a gente possa exercer fé, 3 coisas é preciso. A ideia de que Deus existe, uma noção correta dos seus atributos e o conhecimento de que sua vida está de acordo com a vontade de Deus. Eu coloquei entre aspas ali obras de fé. Porque é dessa maneira que a nossa vida vai estar de acordo com a vontade de Deus. Não tem outro jeito a não ser a gente fazer as obras. Fazer alguma coisa. Tá? E a ideia ali, a noção correta dos seus atributos, tem 2 que a gente precisa conhecer e acreditar para poder exercer fé. Que Deus tem todo o conhecimento e todo o poder. Tá? Então, eu coloquei ali uns valores, tá? É só fictício, né? De quanto seria, né, nos 100% para a gente exercer a fé em Jesus Cristo e no Pai Celestial. Acreditar vale 10. Por que eu pus só 10? Porque até o diabo acredita. Está lá registrado no livro de Tiago. Conhecer os atributos de Deus, que ele tem todo o poder e conhecimento, eu coloquei ali um peso de 40. E obras, obediência, tornar-se, né? Porque, na verdade, as obras não é a essência, mas a essência é se tornar. E ao nos tornarmos, as obras nos acompanham. 50. Então vamos ver aqui, eu fiz uma brincadeirinha aqui com... Eu pus ali fardo, mas pode ser qualquer coisa para exercer a fé. Então lá os três princípios, acreditar, atributos e obra. Então vamos lá. Né? Se eu acreditar, o que vai acontecer? Ele vai vir naquela balança e vai mudar muito pouca coisa. Tá? Aí, quando eu entro com os atributos de que Deus tem todo o conhecimento, todo o poder, o que vai acontecer? Opa, a balança já começa a mudar de lado. E aí vai faltar o ponto culminante, que são as obras. E aí, quando entram as obras, né, nessa balança,
Que foi uma maneira que eu achei para exemplificar. O que vai acontecer? A fé ou o milagre vai acontecer. Voltando àquela história de Nefe. Qual eram as obras que ele podia fazer quando estava amarrado? Lembra que ele fala que os pulsos deles ficaram muito doídos, porque ele tentou com a força humana. Ele fez tudo. Ele acreditou em Deus, ele acreditava que Deus tinha o poder de libertar ele. Ele fez todos os esforços fisicamente e nada aconteceu. Mas foi as obras que ele precisava para que a fé fosse despertada e o poder de liberdade aconteceu e ele foi libertado. A mesma coisa com Davi e com outros que exerceram fé. O profeta Joseph Smith, quando recebeu a primeira visão, ele acreditava em Deus, ele acreditou que Deus podia responder ele porque tinha todo o conhecimento. E o que ele foi fazer? A única coisa que ele podia fazer, buscar o Senhor e orar. Essas foram as obras. E aí nós sabemos o resultado. Então, só relembrando, os 3 aspectos da fé. A ideia de que Deus existe, uma noção correta dos seus atributos e as obras de fé. Isso é importante. Vamos ver uma prática disso agora. Eu peguei o dízimo. Precisamos acreditar em Deus, de que é o mandamento de Deus. Precisamos acreditar que Deus tem o poder de fazer 90 maior que 100. Porque é isso que o dízimo promete, A gente ganha 100, paga 10, devolve 10 ao Senhor, Maneira correta de a gente falar. E o que vai acontecer? Os 90 vão ser ou iguais, mas com certeza maior do que os 100. Como ele faz isso, eu não sei. Mas ele pode, porque ele tem todo o poder. E aí, o que a gente precisa fazer? Pagar o dízimo, e aí a gente vai receber a bênção referente ao dízimo. Da maneira do Senhor. Às vezes não é dinheiro. O dízimo não só promete dinheiro, não só promete bens materiais, mas promete que nós vamos ter o necessário para a subsistência, as janelas do céu serão abertas, às vezes até de outra maneira. Às vezes são bênçãos de paz, de tranquilidade, e às vezes é de prosperidade também. Parece que esses 3 elementos da fé já eram conhecidos lá no livro de Mórmon. Olha o que Mosias, lá no capítulo 4, verso 9, deixa eu até grifar aqui com... olha lá o que ele diz. Acreditar em Deus, acreditar em que ele existe. Lembra? Isso aqui dava 10. Aí ele diz que criou todas as coisas, tanto no céu e na terra. Acreditai que ele tem toda a sabedoria e todo o poder. Tá vendo? Os 40 que eu tinha falado lá. E aí ele continua. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade do coração que ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas essas coisas, procurai fazê-las, que são as obras. Os 50 que eu falei, totalizando 100. Tá vendo? Parece que os profetas do livro de Mórmon também sabiam esse princípio ensinado pelo profeta Joseph Smith. Lá em Éter, também, uma outra escritura interessante sobre a fé diz assim: portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé. Então a fé em Deus, na expiação de Jesus Cristo, vai nos dar uma esperança. E isso é uma âncora para a alma dos homens, como ensina lá no livro de Éter, tornando-os seguros e constantes, sempre abundante em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Aqui de novo, as boas obras. E vai nos tornar constantes. Mas precisamos sempre estar alimentando a nossa fé, ou o nosso testemunho. E aí Moroni complementa. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que a fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Porque se a gente vê, não é mais fé, é conhecimento.
Então, nós estamos aqui para exercer a fé. Um exemplo, nós não temos as placas de ouro. E mesmo se tivesse, as pessoas iam dizer, não, isso aí foi fabricado. Mas precisamos ter fé que Joseph Smith recebeu essas placas, que elas existiram, que delas foi traduzido o livro mais correto que tem sobre a face da Terra, que é o livro de Mórmon, como o profeta Joseph Smith disse. Precisamos ter fé nisso. Fé também naqueles que viram as placas, né? Daí ele quisera mostrar ao mundo que a fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes. Porque não recebereis testemunho, senão da prova da vossa fé. E ele complementa. Pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Portanto, ele não apareceu senão depois de provarem a fé. E aí, lá em Doutrina e Convênios, a gente aprende. Mas eis que a fé não vem por sinais, mas sinais seguem os que creem. Porque quando os sinais vêm antes de ser exercida a fé, não tem praticamente efeito nenhum. Lembra? Os israelitas, olha os milagres que eles viram. Passaram pelo meio do mar, tinha maná, tinha água, tinha codorna, todos os milagres, e eles não foram fiéis. Tanto é que ninguém daqueles que saíram de lá acima, né, com idade adulta, não entrou na Terra Prometida. Não foi permitido, porque eles não exerceram a fé suficiente. Lembra, Lamã e Lemuel viram até anjos e não adiantou em nada. Então ele diz ali, sim, sinais vêm pela fé, não pela vontade do homem, bem como lhes agrada, mas pela vontade de Deus. Sim, sinais vêm pela fé para produzir obras grandiosas, pois sem fé homem algum agrada a Deus. Então, aqueles que estão buscando sinais não vão recebê-los, porque os sinais têm que vir depois da fé. Lembra? Obras de fé, testemunho do Espírito. Sem as obras de fé não vai vir testemunho do Espírito e não vai haver sinais. Os sinais, às vezes, são testemunhos do Espírito. Às vezes são coisas mais grandiosas, mas a maioria, 99% dos casos, é o testemunho que a gente recebe no coração pelo Espírito Santo de Deus, que é uma coisa tão poderosa que, às vezes, é mais poderosa do que uma visão, porque ela fica gravada nas tábuas do nosso coração. Então, só relembrando, o profeta Joseph Smith ensinou que a gente precisa ter a ideia de que Deus existe, uma noção correta dos seus atributos e praticar as obras de fé. E aí o milagre acontece, né? Obras de fé é uma troca, vem testemunhos do Espírito. Eu fiz aqui os passos da fé, só para a gente quase encerrar aqui. Os passos da fé. A luz de Cristo vai iluminar todo mundo, a gente vai desenvolver um desejo, nem que seja um pequeno desejo, que é uma crença inicial, depois acontece, daí a gente precisa agir. Precisa plantar semente, como a alma ensina, precisa agir, obras. E aí a fé em Cristo acontece, o testemunho do Espírito vem e eu coloquei ali poder. Esse poder é um poder de um testemunho, o poder de uma bênção ou de alguma coisa que a gente precisa exercer com a fé. Lembra de Davi? Ele passou por todos esses processos. Ele sabia que o Senhor o havia inspirado que ele fosse lá para derrotar. E aí ele teve o poder, né, de derrotar o gigante Golias. A gente não vai ter tempo de falar mais sobre isso, mas aqui tem os estágios da fé. Lá é o processo, aqui os estágios, que é o investigativo primeiro, aí a gente adquire um testemunho, aí a gente precisa buscar a plena conversão, e aí o quarto estágio da fé é o chamado eleição, que a gente vai tratar numa das aulas mais para frente. Então esses são os estágios da fé. A maioria de nós deve estar aqui no testemunho, passando para a plena conversão. Talvez alguns estejam ainda no investigativo. Não tem problema, só continuar o processo. E o processo tem que ser contínuo. Lembra lá que nós falamos na primeira aula sobre a doutrina de Cristo, que é um processo que se repete semana a semana. Fé, arrependimento, sacramento,
termos o Espírito do Senhor conosco, ao fazermos esse ciclo, a gente vai aumentando a nossa fé e vai se convertendo até o dia que a gente possa receber o nosso chamado eleição, que significa uma confirmação de que um dia vamos estar no reino celestial no grau mais alto. Ok? Esse é meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que quiser fazer, estaremos à disposição dos irmãos. E lembrando, né, para se inscreverem no canal, aqueles que não são inscritos, compartilhem no quórum, na sua socorro, nas suas alas, nas estacas, né, a Central das Escrituras, que nós precisamos fortalecer bastante esse canal, que ele é um canal que tem no Brasil, também tem nos Estados Unidos, né, é de lá que vem a ideia, que veio a ideia, né, e nós temos aqui no Brasil algum conteúdo que a gente coloca aqui sobre o Vem e Segue-me. Nós temos cursos lá que já foi dado da Casa do Senhor, que eu dei, Apocalipse, Isaías, que outros irmãos dão. Tem outros irmãos lá que tem material muito bom para nossa edificação. Ok? Ficamos por aqui, desejando a todos uma boa semana e até a próxima. Deixamos nessa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.